E aí pessoal, eu me chamo Fernando e hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Existe açaí do solo alagado e existe açaí para solo de terra firme? Existem esses dois tipos de açaizeiro? Essa, com certeza, é uma das dúvidas que vocês mais mandam pra gente lá no perfil do Promudas. E para responder essa pergunta, eu vou usar como exemplo o caso do nosso amigo aqui, que infelizmente plantou suas mudas em um solo encharcado e acabou perdendo todas elas logo em seguida. Mas antes de irmos ao conteúdo do vídeo, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Verifica também se já está inscrito no canal. E se não estiver, já se inscreve. Toda semana tá saindo vídeos muito bons. E nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, trazendo técnicas de manejo, de açaí, acerola, pimenta do reino e também mostrando a rotina da produção de um viveiro de mudas. Já deixou o seu gostei? Já se inscreveu? Então bora lá! Esse nosso amigo mandou essa mensagem lá no direct no Instagram, falando o seguinte: plantei 300 pés de açaí em uma área de várzea antes do inverno. Um mês depois começou a chover e matou todos os meus pés de açaí. Você tem alguma dica para me dar? Bem, agora que já morreram, infelizmente não tem muito que possa ser feito, não é mesmo? A primeira pergunta que já surge aqui é a seguinte: Fernando, não é açaí? Não é uma planta natural da área de várzea? Por que é que mudas plantadas em um local encharcado morreram? Todas elas morreram. Se morresse uma ou outra, tudo bem, mas morreram todas? Isso faz sentido? Bora continuar aqui na mensagem. Lembrando que ela só fica alagada, a área fica alagada o ano todo. Só que no período do inverno, o nível da água aumenta. Talvez pelas chuvas, talvez pela entrada de maré ou algo do tipo, o nível da água deve subir bastante. Talvez até mesmo encobrindo as mudas que ele plantou. Ele não deixou bem claro se isso aconteceu. Uma perda de 100% das mudas plantadas é algo realmente muito drástico. É algo que a gente, com certeza, considera impossível de acontecer dentro das condições normais. Na verdade, mesmo dentro de condições adversas, de clima, de temperatura muito alta, de sol muito forte, de falta de irrigação, ainda assim, a taxa de pegamento da muda de açaí no campo ela é muito alta. Os nossos clientes aqui conseguem em torno de 95%, 98% de taxa de pegamento. Às vezes perdem as mudas, não é nem porque faltou algum manejo, mas é porque entrou um gado, entrou uma capivara e acabou comendo as mudas. Então a taxa de pegamento é bem alta. Perder 100% das mudas plantadas, isso, sem sombra de dúvida, é algo fora do comum. Então, bora entender o que aconteceu nesse caso. E a pergunta que eu acho que devemos responder é a seguinte: se o açaí é de área de várzea, se o açaí é de uma área onde o solo é naturalmente encharcado, por que diabos ele morreu nessa situação onde tinha água no solo? Por que ele morreu? E pessoal, para esclarecermos essas dúvidas, eu primeiro quero falar sobre o açaizeiro, especificamente sobre a planta. E é importante deixar claro que eu estou me referindo aqui ao açaizeiro de touceira, o chamado Euterpe oleracea. É o açaí mais encontrado aqui no Pará e também mais cultivado no Brasil como um todo. Existem outras espécies, mas no caso aqui vai ser abordado Euterpe oleracea, tá? Como nós já conversamos por aqui, o açaizeiro ele viveu durante gerações e gerações em áreas de várzea, em locais onde o solo é encharcado. Locais esses onde talvez uma época do ano fique um pouco mais seco, uma outra época do ano fique mais empoçado. Tem épocas do ano que o nível da água sobe tanto que você não vê mais solo naquele local. Simplesmente vira parte da maré. Então o açaizeiro ele é natural desse tipo de solo, desse tipo de condição onde o solo fica encharcado parte do ano ou durante todo o ano. E essas condições de encharcamento forçaram o açaizeiro a desenvolver várias adaptações. Essas adaptações são tanto na sua estrutura, no seu corpo, quanto também adaptações fisiológicas, ou seja, de comportamento. Eu vou destacar aqui para você algumas dessas adaptações. A primeira delas e mais óbvia é que o açaí em um solo encharcado ele tem uma raiz aérea, uma raiz que fica acima do solo, justamente para ele tentar escapar um pouquinho desse encharcamento. Além disso, ele também desenvolveu algumas estruturas, como por exemplo as lenticelas e os aerênquimas, que são duas estruturas que, vamos dizer assim, facilitam um pouco mais a vida do açaizeiro em solo encharcado.
permite com que ele tenha maiores chances de sobrevivência nesse habitat de solo encharcado. Solo esse que tem pouco oxigênio devido à presença da água. Então, só aí já temos 3 estruturas interessantes: raízes aéreas, lenticelas, aerênquimas, mas além disso também temos comportamentos, adaptações fisiológicas que o açaizeiro desenvolveu para poder sobreviver ao encharcamento. Por exemplo, a semente e a plântula, elas conseguem sobreviver a ambientes com pouco ou com nenhum oxigênio por vários dias seguidos. Por exemplo, a semente já se observou que ela consegue sobreviver cerca de 20 dias em condições de falta de oxigênio total. Ou seja, mesmo a semente permanecendo quase 20 dias em água sem oxigênio, ela consegue sobreviver depois, claro, voltando para um ambiente com oxigênio, saindo do solo encharcado, ela consegue voltar a se desenvolver e formar uma nova planta. Já as plântulas, que é como se fosse uma semente germinada um pouco maior, aqui como na foto, né? Ela já consegue sobreviver cerca de 16 dias sem oxigênio. Um pouquinho menos que a semente, mas ainda assim é muito tempo, é mais do que 2 semanas. Depois, quando ela volta às condições normais de oxigênio, ela consegue voltar a crescer e formar uma nova planta. Então são adaptações fisiológicas, adaptações essas que fazem com que o açaizeiro sobreviva, que a espécie sobreviva em ambientes encharcados como é o de várzea. Certo, Fernando? Já entendi então que o açaizeiro está cheio de armas, está cheio de escudos, cheio de adaptações para sobreviver a um solo encharcado. Mas então por que diabos que o nosso colega, que o nosso amigo aqui, infelizmente perdeu as suas mudas quando plantou em um solo encharcado? Bora então esclarecer de uma vez essa dúvida. Mas antes, tem um esclarecimento que eu preciso fazer. Nesse caso aqui, do nosso amigo, eu vou utilizar apenas o que ele me afirmou, apenas a condição de encharcamento. Não vou considerar aqui que ele utilizou talvez um defensivo agrícola ou talvez ele utilizou algum tipo de adubo em quantidades exageradas ou que ele fez algo de errado. Eu vou considerar apenas o fator água. Eu vou considerar apenas o fator encharcamento para considerar o que aconteceu no caso do nosso amigo que perdeu todas as suas mudas de açaí. Beleza? Esclarecido isso, bora lá então ao que eu acho que aconteceu. Como eu falei para você, o açaizeiro é cheio de adaptações para sobreviver a um solo encharcado. No entanto, ele tem adaptações que ajudam ele a sobreviver, ajudam ele a ter maiores chances de sobrevivência, de permanecer vivo mesmo em condições adversas, mesmo em condições desafiadoras que um solo encharcado, um solo sem oxigênio, apresenta às plantas que lá estão crescendo. Mas isso não quer dizer de forma alguma que o açaizeiro é invulnerável. Não quer dizer de forma alguma que o açaizeiro é invencível à falta de oxigênio. Só quer dizer que ele tem maiores chances de sobrevivência. Por isso, em condições onde ele permanece por muitos dias em solo encharcado, ele pode morrer, como foi o caso do nosso amigo aqui. Simples assim. Muitos produtores que são clientes aqui do Promudas acabam alegando a mesma situação. Eles acabam perdendo suas mudas porque plantaram em um solo encharcado e infelizmente perderam grande parte delas, ou como no caso do nosso amigo, todas elas. Justamente, de novo, porque o açaizeiro ele consegue sobreviver por muito tempo a essas condições adversas de encharcamento, mas ele não é imune, ele não é invulnerável. Alguns desses açaizeiros vão morrer em um solo encharcado, outros vão conseguir sobreviver. É por isso que eu sempre recomendo, nessas condições de solo encharcado, que você procure fazer o plantio em uma época de estiagem. Às vezes, em um solo de várzea um pouco mais alta, existe uma época do ano onde a estiagem acontece, o nível da água reduz e você faz o plantio das suas mudas, justamente para dar a oportunidade do açaizeiro de enraizar um pouquinho, lançar algumas folhas novas, criar mais corpo, criar mais estrutura e quem sabe ele ganha até mais resistência ao encharcamento. E aí as chances de sobrevivência, as chances de que seu açaizal se forme melhor são bem maiores. Agora, em um solo de várzea baixa, que permanece encharcado o ano todo, aí já fica mais difícil garantir a sobrevivência das suas mudas. Agora, uma pergunta que faz todo sentido, uma pergunta que muitos de vocês podem fazer é a seguinte: Fernando, olha, você acabou de mostrar para mim que o açaizeiro tem um monte de estruturas que permitem com que ele sobreviva na área de várzea. E por conta disso,
A gente vê lá na área de várzea, a gente vê nas famílias ribeirinhas, nas casas, ao entorno delas, um monte de açaizeiro. A gente vê nas áreas de igapó um monte de açaizeiro. A gente vê que o açaizeiro realmente domina muitas regiões de áreas alagadas. Como isso é possível, já que grande parte desses solos permanecem encharcados praticamente o ano todo? Gente, já se perguntaram quantos açaizeiros foram necessários morrerem para que alguns poucos sobrevivessem? Já se perguntou quantos milhões de sementes tiveram que cair para algumas poucas centenas conseguirem chegar à fase adulta? O açaizeiro, ele usa uma estratégia de larga escala de sementes. Ou seja, assim como outras espécies, ele acaba formando milhões de sementes. Claro, um conjunto de açaizeiros, uma família de açaizeiros, forma milhões de sementes para depositar no solo, conscientes de que só algumas poucas irão chegar à fase adulta. Do contrário, vamos supor que o açaizeiro formasse algumas poucas dezenas de sementes por ano. É provável que a população de açaí nessas áreas de várzea, áreas de igapó, fosse muito menor do que aquela que nós presenciamos. Então, essa estratégia de largar um monte de sementes na área de várzea compensa a morte de milhares de plantas por causa do encharcamento. E para deixar bem claro, gente, que o que eu estou afirmando não é apenas uma opinião minha, mas sim uma constatação já de pesquisas em relação ao açaí, eu vou deixar aqui para você uma citação de um artigo do Oscar Lameira, um pesquisador da Embrapa, falando sobre o açaí. Olha só, em condições naturais, a densidade de açaizeiro nas populações nativas é maior nos solos de várzea alta, seguida das de várzea baixa. Nos igapós, as populações de açaizeiro são menos densas, havendo também considerável redução do número de perfilhos. Então, aqui demonstra que quanto menos encharcado for o solo, a tendência é que a população de açaizeiros naquele local seja maior. Eu espero ter esclarecido essa dúvida que muitas pessoas têm de que existe açaizeiro de terra firme e açaizeiro de solo encharcado. E espero também ter esclarecido o porquê o açaizeiro muitas vezes morre ao ser plantado em um solo encharcado. Em retribuição, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, pra gente faz muita diferença. Verifica se está inscrito no canal, e se não estiver, já se inscreve e não se esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, trazendo dicas de manejo de plantas, de açaizeiro, acerola, cupuaçu e várias outras espécies. Além, claro, de mostrar a rotina do nosso viveiro de mudas. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.